Olá, de volta aqui. Agora é o vídeo número 3, da palestra que eu estou passando para você, que é com o tema o autoconhecimento, a importância do autoconhecimento para o desenvolvimento espiritual. Eu já fiz 2 vídeos, sobre o assunto, no qual a gente viu alguns postulados da filosofia espiritualista e como ela nos ajuda a responder, essas questões. Quem sou eu? De onde eu vim? Por que eu estou aqui na Terra? E para onde eu vou depois da morte? Será que existe uma continuidade? Então isso, a filosofia espiritualista tem algumas reflexões sobre o assunto. Então eu gostaria de pedir, que antes que você continuasse de assistir esse vídeo que eu vou falar agora, que você visse os outros vídeos. Aqui embaixo, na descrição, eu vou deixar o link para os vídeos anteriores, o número 1 e o número 2, que são os vídeos que falam sobre os postulados, que eu falei para vocês. E esse vídeo número 3, nesse vídeo número 3, estou falando ainda sobre o mesmo tema, que é o autoconhecimento e o desenvolvimento espiritual. E agora nós vamos entender o seguinte: quais são as ferramentas disponíveis para se conseguir o autoconhecimento, quais são, onde que estão essas ferramentas e como nós podemos as utilizar, ok? O caminho para a perfeição está aberto para todos nós, Como eu falei, nós fomos criados simples e ignorantes, mas o caminho da perfeição está aberto. Depende de nós, Nós que temos que ir em busca dessa perfeição. De acordo com o nosso livre-arbítrio, a gente pode acelerar ou retardar essa evolução. Então, se você quer evoluir, você pode, você tem livre-arbítrio para isso. Você tem que ir em busca de conhecimento, mudar o seu padrão vibracional, consciencial. Você precisa fazer uma reforma interna, uma reforma íntima, na qual você se transforme, em um ser humano melhor, em um ser espiritual melhor, desde já. E aí você vai evoluindo. Então o autoconhecimento é fundamental e o caminho da perfeição está aberto para todos nós. Mas para evoluirmos, nós precisamos conhecer a nós mesmos. O máximo possível, nós precisamos conhecer. Pois assim fazemos reforma íntima, como eu falei, e passaremos a ter um padrão consciencial mais evoluído. Quais são então as ferramentas que nós podemos utilizar para ter o autoconhecimento? A primeira ferramenta e a mais eficaz para se fazer isso são os questionamentos. Sim, a gente precisa se questionar o tempo todo, precisa se perguntar, se auto-questionar. E sempre que possível, a cada dia, no final de cada dia, quando você for dormir, se for possível, é interessante que você faça isso, uma reflexão sobre o que foi feito durante esse dia. Que atitudes eu tomei que eu não gostaria de ter tomado? Que coisas que eu não fiz e que eu gostaria de ter feito, que eu acho que eram importantes, para mim, para que eu pudesse crescer? Deixei de fazer alguma ação, para o meu próximo, alguma coisa que eu podia ajudar e eu deixei de fazer, eu me omiti, Então, isso eu vou me perguntando, eu causei algum mal, alguma coisa que fez alguém sofrer, ou algo sofrer? Então, eu tenho que ir me perguntando sobre isso, há alguma conduta em mim que eu observe e que, se eu visse essa conduta em outra pessoa, eu ficaria, acharia ruim? Porque essa é uma medida interessante. Aquilo que você acha ruim nas outras pessoas, você julga, mas você não julga a si próprio. Então, a reforma íntima é um processo no qual a gente começa a olhar para nós e não para o outro. É até como Jesus mesmo falou, que a gente tem que olhar para o argueiro que tem dentro dos nossos olhos e esquecer o cisco que está no olho do irmão. Ou seja, Jesus está dizendo para a gente olhar para nós mesmos e buscar melhoria interna. Então os questionamentos são importantes, sempre. Você tem que estar sempre se questionando, sempre pensando.
E você vê que muita gente passa uma vida inteira sem se questionar. Uma vida inteira fazendo as mesmas coisas, se levanta, vai para o trabalha, aí volta para casa, aí come, deita, dorme, no outro dia a mesma coisa. E não há um questionamento. A pessoa passa a vida inteira sem se questionar. Por que está aqui? O que é que está fazendo? Qual é a missão? O que é que a pessoa tem que fazer aqui? Né? Então, essa falta de questionamento faz com que a gente não tenha uma direção, né? Não tenhamos um rumo na nossa vida. Então, é importante ter os questionamentos. Podemos ainda nos perguntar, né? Eu me conheço bem, né? Qual é a minha relação, né? A minha reação, aliás. Qual é a minha reação diante de ofensas? Né? Como é que eu me comporto? Como Jesus disse que a gente teria que oferecer a outra face. Será que a gente oferece a outra face? Que na realidade não quer dizer que você tem que oferecer a outra face, assim, literalmente. Né? Quer dizer que você tem que procurar pagar o mal com o bem. Só que normalmente o que a gente faz não é isso. Normalmente o que a gente faz quando a gente é desrespeitado, quando a gente sofre algum mal, é pagar com o mal, pagar na mesma moeda. Então a gente precisa começar a tentar mudar esse padrão de atitude, né? E passar então a fazer aquilo que Jesus disse que nós devemos fazer, que é pagar o mal com o bem. Então, essa é a primeira ferramenta, os questionamentos. É muito importante que você se questione. Acontece alguma coisa comigo estranha, de repente eu me vejo fora do corpo. Alguns relatam isso, né? O que é isso, né, afinal de contas? Mas a pessoa, não, vou procurar saber sobre isso não, deixar para lá. E aí não se questiona, né? Às vezes eu escuto algumas vozes, eu escuto algumas coisas, eu sonho, né? Eu tenho alguns pressentimentos. O que é isso, né? Por que eu sinto isso? Então, é necessário estudar, né? É necessário descobrir o que é isso e até que ponto isso realmente faz parte dessa questão da mediunidade, né, da pessoa. Então, esse é o primeiro ponto, né, a fazer. Questionar-se, descobrir quais são os seus pontos fortes, né? Em que é que eu sou forte? O que é que eu faço de bom, né? Então você vai pensar, quando você descobrir alguma coisa que você faz que não é boa e que você precisa mudar, então você tem que aceitar primeiro, né? Realmente eu me comporto dessa forma, eu não deveria, mas eu me comporto assim. Então primeiro essa questão, a aceitação. Mas não é aceitação para não mudar, para dizer, eu sou assim mesmo e pronto e acabou-se. Não é para isso. É uma aceitação para você entender o ponto de partida. Ora, se eu sei que eu me comporto de forma egoística em uma determinada ação, então vou poder agir de forma consciente naquele ponto para mudar. E para que isso aconteça, eu tenho que primeiro aceitar que eu sou assim, que eu tenho esse problema. Então essa é a questão da aceitação. A aceitação também deve ser quando você descobre algo bom em você. Então você descobre que é bom em determinado assunto, então desenvolva ainda mais, melhore ainda mais. Claro que o que você não pode fazer, obviamente, é pegar alguma atitude, alguma coisa boa que você tem, ou até mesmo a sua aparência física, ou a sua riqueza, ou seja lá, alguma coisa boa que você tenha, e transforme isso em alguma coisa para fazer você se ensoberbecer e achar que é melhor do que as outras pessoas, né? Então isso não. Reconhecer é para melhorar e não para usar aquilo contra outras pessoas. Pois bem, então o questionamento é fundamental, né? Questionamento. Questione-se sempre, né? Pense, né? Não aceite esse negócio de que você não pode pensar, que você não pode pensar por você mesmo. Você pode pensar por você mesmo e encontrar as soluções que você quer descobrir para a sua vida. Aquilo que serve para você. Não existe essa verdade que vem de fora e que se implanta em você e que vai se adaptar em você e em todo mundo, né? Não tem como isso acontecer, né? Cada pessoa tem que encontrar a sua própria verdade, aquilo que se adapta a você. Aí você vai no caminho mais ou menos correto, porque você é um ser diferente do outro. Então aquilo que dá certo na vida de uma pessoa pode não dar certo na minha vida, por exemplo. E aquilo que dá certo na minha vida pode não dar certo na vida da outra pessoa. Eu não quero relativizar, obviamente, mas e também que há casos, coisas, né, que eu fazendo e qualquer outra pessoa fazendo vai ser bom para ela. Por exemplo, trabalhar, né? Se eu quero ganhar minha vida, eu tenho que trabalhar de alguma forma. Então isso vai servir para todo mundo, né? Mas quanto aos questionamentos pessoais, internos, sobre suas atitudes,
sobre os seus desejos, suas partes íntimas, as suas ideias íntimas, isso realmente você tem que encontrar, dentro de você, né? Algo dentro de você que responda a essas questões. Então, a primeira ferramenta são os questionamentos. A segunda ferramenta é o estudo, a pesquisa, né? Então, você tem que pesquisar, você tem que se esforçar nesse sentido. Não aceite aquele conhecimento pronto para você já ir, tá beleza, esse modelo de vida aqui serve para mim, pronto, eu vou fazer isso aqui e acabou. Não existe isso, né? Nem mesmo isso que eu estou falando para você, né? Você tem que se questionar a respeito também. Você tem que pensar a respeito. Você tem que ver aquilo que se adapta para você. Você tem que usar o seu conhecimento, a sua capacidade para, né, colher, através de seus estudos, através de suas pesquisas, colher coisas que são importantes para a sua evolução, para o seu desenvolvimento, né? E aí você vai achar isso em muitos lugares. Hoje a internet está cheia de coisas, né, para você saber. Você quer saber mais sobre mediunidade? Escreva lá, mediunidade, você vai ver o tanto de pessoas falando sobre o assunto. Quer saber mais sobre viagem astral, o que é a saída do corpo? Descubra isso também, tem muita informação sobre isso, né? Só que está lá, viagem astral, emancipação da alma, enfim, saída do corpo. E aí você vai ver muito o que muita gente fala, e aí você vai tirar as suas próprias conclusões sobre o assunto, né? Enfim, assuntos não faltam, né, para você pesquisar. E também muitas fontes existem na internet, livros, tudo isso você pode pesquisar. Então o estudo é fundamental. Tem que estudar para poder descobrir as coisas. Não é que você vai encontrar a verdade em um livro, né, fora de você. Eu já disse e repito e assevero, né, no meu ponto de vista, que a verdade está dentro de você, né? É você que tem essa verdade. Você só tem que achar coisas que vão lhe ajudar a descobrir essa verdade dentro de você. A terceira ferramenta, importantíssima, é a meditação. A meditação, né, é um processo, né, através do qual você fica sozinho com você, né, sozinho com você mesmo, por um tempo, né? E aí, nesse processo de meditação, você pode botar uma música se quiser, ou se preferir, pode ficar em total silêncio, né? E aí você vai, aos poucos, tendo contato com você mesmo, né, com o seu interior, que está lá no subconsciente, né, que é a morada do espírito. Então você vai começar a ter algumas respostas para a sua consciência, né, para a melhoria de sua consciência, sobre quem você é. Mas aí você tem que fazer um esforço, né, de fazer essas técnicas de meditação. Ajuda muito nesse sentido. Uma outra coisa, né, uma outra ferramenta, o contato com a natureza. Isso é muito importante porque nos ensina muito. O contato com a natureza nos ensina muito sobre a nossa inserção nesse mundo. Como a gente está aqui, essa questão da interdependência que existe entre mim e todos os outros seres, né, da criação. Como a gente pode dizer que nós todos somos né? Nós somos uma unidade, só que diferenciados, vivendo em padrão de consciência diferentes, mas todos somos interligados de alguma forma. Nós somos interdependentes um do outro, até mesmo para a nossa própria sobrevivência física e espiritual também somos interconectados. Então, a oração é um outro, né? O quarto, né? Porque quando a gente faz orações, quando a gente faz prece, oração, ou, né, que a gente se concentra, né, para emitir, né, o pensamento é matéria também. Quando você vai emitir boas vibrações, que você se concentra, então é uma forma também de você se encontrar com Deus, de você se conhecer. Então a oração é fundamental. Não deixe de fazê-la, né? Sempre que você tiver possibilidade, faça, porque vai ajudar. Então, esses são as principais formas de encontrar autoconhecimento, né? São os questionamentos, o estudo, certo? A meditação e contato com a natureza e a oração, né? São formas de você ter contato com você mesmo. Quais são, então, os benefícios do autoconhecimento para a nossa vida agora e no futuro, né? O principal benefício do autoconhecimento é a evolução espiritual. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente evolui espiritualmente falando, né? A gente se torna espírito melhor, porque a gente se conhece, a gente entende quem é, e a gente começa então a
fazer a reforma íntima e mudar e melhorar a cada dia. Isso vai virando um processo de melhoria contínua. E isso traz, com certeza, grandes benefícios e grande evolução espiritual. Você começa a enxergar o mundo de uma forma diferente. E isso vai ajudar, então, no seu progresso como ser espiritual. Mas, mesmo atualmente, hoje, encarnados como seres humanos, né, físicos, aqui num planeta de dificuldades, né, que a Terra é um planeta mediano nesse sentido, né, tem o mal ainda sobrepuja sobre o bem. Então, mesmo nesse estágio evolutivo que nós nos encontramos, nós podemos tirar grandes benefícios do autoconhecimento. E eu vou mencionar aqui alguns. Primeiro, entendendo quem nós somos, não sofremos tanto com os valores da matéria que permeiam nossa sociedade. A nossa sociedade ela tem os valores materiais, né? Que a gente tem que buscar o nosso sustento, que nós temos que competir com os outros, que nós temos que buscar mais riquezas, mais bens materiais, que o sucesso está ligado a isso. E principalmente fala, né, a essa sociedade que a felicidade está ligada a possuir bens e gastar e muito ligado aos bens materiais. E aí a gente, por saber que nós somos espíritos, né, e que nós estamos aqui em um processo evolutivo e que um dia vai acabar, então a gente não sofre muito com isso, porque a gente começa a entender as coisas de outro ponto de vista e começa a fazer as coisas de outro ponto de vista que promovem uma melhoria interna e uma melhoria no seu trabalho, né, como família, como pessoa na própria sociedade. Você se torna uma pessoa melhor. Segundo benefício, sabendo mais sobre a nossa natureza espiritual, teremos esperança para o futuro e sofremos menos com as perdas que ocorrem em nossas vidas. Perdas ocorrem quase todos os dias na nossa vida, né? Nós temos perdas de diversas formas. E a perda que mais dói é a perda de um ente querido, né? Você saber que é uma pessoa que você amava não está mais aqui com você. Aí você vai ficar muito triste, né, com isso, né? Mas tem também perdas de bens materiais, né? Perdas de saúde, enfim, diversas perdas. Quando a gente sabe que a gente é espírito e que a gente não vai ficar, que esse sofrimento não vai ser eterno, então a gente não sofre muito. A gente entende que é temporário, que vai passar e que vai mudar tudo depois. Aí a gente sofre menos. Por exemplo, no caso da morte de um parente, você vai saber que ele continua vivo, né? Se você tiver mediunidade suficiente, você vai conseguir até enxergá-lo, falar com ele. Então, ele continua vivo, só que em outro patamar de existência, mas continua vivo. Você não perdeu ninguém, nem nunca perde. Então, você começa a sofrer menos nesse sentido. E que você vai reencontrar essa pessoa num futuro próximo, né? Até vendo antes ou, né, quando você tiver que ir também ao encontro dessa pessoa, porque nós não vamos ficar aqui na Terra, né? Não adianta querer ficar para sempre aqui, porque a gente não vai ficar. A gente vem e volta, fica nesse ciclo, indo e voltando, né? Mas fisicamente não há como a gente ficar aqui para sempre, certo? Terceira coisa, né, terceiro benefício, conhecendo nossos pontos positivos e nossos pontos negativos, saberemos tratar mais adequadamente cada um deles e nos livrarmos de muitas dores. A gente vai melhorando, né? Vai descobrindo aquilo que é bom, aquilo que é ruim, aquilo que você errou e que já se machucou, aí você já aprende um pouquinho, quando vem de novo, que normalmente a gente é tentado pelas mesmas coisas. As mesmas armadilhas aparecem na nossa vida e a gente cai. Mas aí com o autoconhecimento a gente já consegue não cair mais, né? Já consegue sobrepujar essas armadilhas, passar por cima delas, e aí menos sofrimento ocorre na sua vida. Você sofre menos por evitar esses problemas. Quarto ponto, o autoconhecimento nos capacita para sermos melhores pessoas, quer na família, quer no ambiente de trabalho, quer na sociedade. Ou seja, a gente vai se tornar gente do bem, né? Gente melhor, gente que quer a paz, gente que quer a preservação do meio ambiente, gente que quer o cuidado com os animais, gente que evita o mal do próximo. Então a gente vai se tornar o dito homem de bem, né? A pessoa de bem, homem ou mulher de bem, vai querer o bem do próximo. Então veja quanta coisa. Aí isso não muda tudo, né? Porque se você planta o bem, você colhe o bem volta para você. E quinto e último, né? Aqui tem muitos, né? Muitos benefícios, mas esses aqui são só alguns que eu achei por bem colocar aqui. Ó.
Conhecendo mais sobre nós mesmos, esse conhecimento nos proporcionará a decisão de entrar pela porta estreita, praticando o amor e a caridade com o nosso próximo, que é o que realmente traz a felicidade. Jesus falou: há mais felicidade em dar do que em receber. Ou seja, a gente vai escolher o caminho da caridade, de fazer o bem ao próximo, de ajudar as pessoas, e isso realmente traz felicidade. Se você se encontra nesse momento se sentindo depressivo, para baixo, né, acha que sua vida não serve para nada, né, começa a estar se sentindo dessa forma, comece a ajudar o seu próximo, para você ver como vai mudar. Então, quantas e quantas instituições precisam de ajuda, né? E aí você se engajar em um desses trabalhos de auxílio humanitário, ajudando outras pessoas, ou até mesmo ajudar alguém que você conhece, você vai ver quanta felicidade vai trazer isso para você. Então, todos esses são benefícios que estão disponíveis para todos aqueles que buscarem o autoconhecimento. Hoje em dia, o autoconhecimento e o conhecimento sobre a espiritualidade está cada vez mais disponível, com o intuito de nos educar e nos instruir, para que possamos ser pessoas melhores e fazermos as melhores escolhas na vida. É necessário, pois, que cada um de nós busquemos uma mudança no nosso padrão consciencial, para que assim encontremos o aprendizado que nos permita mudar e melhorar, e jamais sermos pessoas limitadas, né? Que limitam a sua forma de pensar, o seu conhecimento. Não seja assim. Permita-se pensar, permita-se discutir, permita-se questionar, permita-se ver, né? Mesmo que você não concorde, mas veja, analise, tire, né, aquilo que você acha que é bom. Se você não achar nada bom, você não pega, mas é importante ter essa liberdade. Estar sempre aberto à análise das coisas de um ponto de vista diferente é muito importante, mesmo que você não concorde. Mas só o fato de você permitir se analisar mostrará que você é uma pessoa de mente livre, que ninguém manda na sua mente, que é você que decide, que é você que busca. Não se limite, então, apenas àquelas fontes de conhecimento padrão tradicional, não, né? Vá em busca de mais. Seja capaz de analisar outros documentos, outros livros, outras filosofias, e tire delas aquilo que você achar que é de proveito para você. Preze sempre pela sua liberdade de pensamento e de ação. Qualquer doutrina ou filosofia que tenha por intuito limitar a sua capacidade de raciocínio e de pensamento deve ser analisada com cautela, né? Deve ser adquirida com cautela. Você precisa ter essa cautela, esse cuidado. Está querendo me limitar? Então, peraí, eu posso até conhecer mais sobre você, mas aceitá-la como doutrina pessoal, aí já fica difícil, porque vai me limitar, vai me impedir de continuar a minha pesquisa, de continuar a minha busca em sentido espiritual. Nós não estamos prontos, nós somos seres em construção, em desenvolvimento, e continuamos assim, e portanto a busca do conhecimento é essencial, né? É isso que eu deixo como mensagem final, né? Seja aberto, aliás, ao novo conhecimento. Aquilo que você não concordar, você não pega, entendeu? Evite também aquela atitude beligerante de estar discutindo com as pessoas, querendo provar que você é certo, querendo provar que o outro está errado. Isso é uma espécie de guerra também, né? E não vale a pena, né? Eu estou falando aqui um monte de coisas para vocês, mas eu não tenho um inimigo sequer, né? Porque aquele que não concorda comigo, ele é livre para não concordar. Eu respeito ele, que ele continue pensando da forma dele, entendeu? Eu respeito, ele tem o direito de seguir a forma de pensar dele. E eu também tenho o direito de seguir a minha. Então, é mais ou menos por aí que a gente tem que seguir. Ok? Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês, né? Nesses 3 vídeos, né, que eu mencionei. Você pode ver na descrição os 2 anteriores, né, para seguir a sequência. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Quero agradecer muito, né, todos os comentários, agradecer todas as mensagens que eu recebi, deixar um abraço para todo mundo, dizer que estou muito feliz de estar de volta conversando com vocês e desejar, né, uma ótima semana para todos vocês, uma ótima semana de trabalho, que Deus abençoe cada um de vocês, sua família, né, sua rua, seu bairro, sua cidade e o nosso país como um todo, né, que sempre está precisando de melhoria, então que a gente possa também fazer uma prece até pelos que nos governam, para que eles também possam, né, encontrar o caminho
do bem-estar do nosso país, né? Então, essa é a mensagem que eu deixo para vocês, a mensagem final. Obrigado, boa noite e um bom final de semana. E até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos.